A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é a Lédima de Souza. Vamos dar continuidade da leitura bíblica diária. E desde já eu quero agradecer ao nosso pastor Gideon Júnior pelo convite, a nossa pastora Luíde. Que Deus os abençoe, que Deus continue abençoando o nosso ministério e esse projeto glorioso, que tem nos acrescentado muito à nossa vida espiritual. E dando continuidade, como paramos no versículo 13, a palavra de Deus nos diz, né, como eu li anteriormente, seus servos eram 12 irmãos, todos filhos de um homem que mora em Canaã. O mais novo ficou em casa com o pai e o outro já não existe mais. Como eu falei, eles estavam explicando que não tinha como ser espiões. Porque um pai, no seu sã consciência, ele não ia enviar praticamente todos os seus filhos para espiar uma terra, né? Então, ele quis dizer que não tinha como eles serem espiões. E nós podemos ver no versículo 14, nos diz desta forma: José voltou a falar. É como já lhes disse, vocês são espiões. E eles prosseguiu, há um jeito de provar o que dizem. Juro pela vida de Faraó, que vocês não sairão daqui enquanto não apresentarem aqui o seu irmão mais novo. Então José aqui, ele estava querendo realmente era conhecer o seu irmão mais novo. Era saber se ele estava vivo, era ver, né, o seu irmão. E José botou essa condição de querer ver Benjamim, e para isso era uma prova deles mostrarem que eles não eram espia, que eles estavam ali realmente para comprar mantimento, e essa certeza era trazendo o seu irmão mais novo. E nós podemos ver que se aqueles homens talvez fossem mais espiritual, não sei, atentassem um pouco mais, né, eles fossem até ver que quem estava ali era José, porque uma exigência dessa de trazer um irmão mais novo para comprovar de que não eram espias, né? Na verdade, José estava ali era querendo ver seu irmão. E eu fico assim me questionando, né? Como Deus trabalha, o projeto que Deus tem, a forma em que Deus conduz as coisas. Porque por várias vezes, meditando depois dessa nossa leitura, né, bíblica diária do livro de Gênesis, e especialmente a vida de José, que foi uma parte dela nos dada, eu fiquei meditando, mas como que José foi ali, levantado governador? Talvez se fosse um de nós, a primeira coisa que nós fôssemos fazer era, agora eu vou procurar meu pai. Não sou mais escravo, eu estou viajando todo o Egito para guardar mantimento, porque ele andou todo o Egito, em todos os lugares ele levantou celeiro para guardar mantimento, né? A quinta parte, se não me falha a memória. E eu me pergunto, por que José não falou, agora eu vou ver meus pais? Porque aqui, quando os irmãos dele se apresentam a ele, José já tinha, eu acredito que quase 40 anos, porque ele foi apresentado a Faraó com 7 anos de muita fartura, de vacas gordas, né? Então, José já estava com 37. Eu acredito que mais um período de uns 2 anos de fome, né? Talvez 1 ano, 2 anos. Então, José já tinha passado dos seus 37 anos, já era um homem com quase 40. Ele teve aí 7 anos da sua vida para, nesse momento de viagem, ele dar um pulinho em Canaã, de saber da sua família. E eu me questiono, por que ele não foi? Né, irmãos? Mas Deus em tudo tem propósito. Se ele fosse, isso não ia acontecer. Esses sonhos não iam se realizar. Então, eu acredito que Deus que não permitiu José de ir, mas na sua alma, eu acredito que ele queria muito saber se o pai era vivo, do seu irmão Benjamim, né, da sua família, de como estava. Mas o Senhor sabe trabalhar. E o Senhor soube segurar José. E eu acredito que ele é um homem focado, como ele era. Ele
teve o seu foco nos 7 anos de fartura em realmente correr o Egito e ajuntar mantimento para 7 anos de fome. Então, no versículo 14 aqui, ele agora quer ver seu irmão, ele agora quer ter certeza que seu irmão está vivo, está bem, que os seus irmãos mais velhos, né, não venderam ele ou fizeram algum mal a Benjamim como fizeram com José. E o desejo dele agora era ver Benjamim. Então, por isso, no versículo 14, ele deixa claro que ele jurava pela vida de Faraó que não sairiam dali até trazer Benjamim. E ele ainda falou mais, um de vocês deve trazê-lo e os demais ficarão detidos. Os demais iriam ficar presos. A princípio, ele iria mandar somente um para levar, né, para trazer Benjamim e iria deixar os outros 9 presos. Mas nós podemos ver aqui no versículo 16, o 15 diz, e ele prosseguiu, há um jeito de provar o que dizem. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui enquanto não apresentarem. Aqui é seu irmão mais novo. O 16. Um de vocês deve trazê-lo, e os demais ficarão detidos. Assim ficará provado, se vocês disseram a verdade. Se não, juro pela vida de Faraó, que ficarão provado que vocês são espiões. Em seguida, os colocou numa prisão por 3 dias. Durante esses 3 dias, eles ficaram presos, né? A princípio ele ia mandar só um voltar e 3 ia ficar preso. Na verdade, ali ele prendeu logo foi os 10. E depois de 3 dias, o que ele fez, né? Depois de 3 dias, José voltou a falar com eles. E ele falou, vou dar uma oportunidade a vocês para salvarem a vida, pois temo a Deus. Aqui nós podemos ver no versículo 18 que ele está falando de temo a Deus, o Deus Elohim, o Deus dos hebreus, que os hebreus conheciam. Ele não estava falando de um Deus hebreu, de um Deus egípcio, mas ele estava falando do Deus Elohim, do Deus que os hebreus conheciam, que os israelitas ali conheciam. Então ele falou, vou dar uma oportunidade a vocês, salvar a vida de vocês, porque eu temo a Deus. Eu acredito que aqui foi até uma pista para aqueles homens, né? Mas eles deviam estar tão apavorados que eles não conseguiram assimilar nada. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os outros vão levar os mantimentos para matar a fome dos seus familiares. Versículo 19. Então, se vocês realmente são honestos, como vocês dizem que são honestos, né? Deixa um de vocês aqui preso e os demais voltam, leva a comida ali para a família, né? E enquanto um fica preso. E voltem para tirar o outro da prisão e tragam Benjamim. Isso no versículo 19, né? Como eu já li. E no versículo 20, nós podemos ver que a palavra do Senhor diz dessa forma. Depois tragam-me o irmão mais novo de vocês. Assim vocês provarão que estão dizendo a verdade e não serão mortos. E eles concordaram. Nós podemos ver que a insistência de José em ver Benjamim não era um capricho, né? Benjamim era o seu único irmão, como eu já falei, nascido de sua mãe Raquel com seu pai. Ele é o único irmão legítimo ali por parte de pai e mãe. E ele realmente, ele quer ver o seu irmão, não era uma forma de capricho, era, creio que, saudade, né, do seu irmão. E a palavra do Senhor nos diz, no versículo 21, que no versículo 20 eles concordaram, então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados e estamos sofrendo aquilo que dizes que fizemos ao nosso irmão. Vimos a sua aflição quando suplicava para que tivéssemos pena dele, mas não lhe demos ouvido, por isso estamos passando por tamanha angústia.
nós podemos ver que a palavra de Deus nos deixa claro aqui que José, ele estava ali ouvindo essa conversa, e quando é relatado que um deles iria ficar e os outros iriam embora, a palavra de Deus nos diz, né, que um ia ficar e os outros iriam. Eles ficaram, na verdade, eles sofreram, eles sentiram mal. E eles sentiram ali o mal que eles fizeram a José. A Bíblia nos diz em Números 32, 23, sabei que o vosso pecado vos há de achar. Os irmãos de José vieram a provar essa verdade neste capítulo. Verdadeiramente o pecado deles achou eles. E eles estavam ali, diante daquela situação, e o que veio na memória deles? O que eles fizeram a José. E o que nos diz a palavra de Deus, né, quando ela nos relata, nós podemos ver no versículo 42, no versículo 20 do capítulo 42, a palavra de Deus nos diz, no versículo 21, então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma. Se nós formos ler no capítulo 37 do livro de Gênesis, você não vai ver em nenhum momento a Bíblia lá relatando que José ficou angustiado, que José gritou, que José se afligiu. Nós não vemos isso. Mas José ficou angustiado, José ficou apavorado, José ficou com medo. Né? Nós podemos ver no capítulo 37, né? Ali José preso, eles lançaram José preso ali naquele poço, né, na cova, nossa tradução é cova, outros são poço, mas na verdade era um poço, a Bíblia diz que era um poço, que ele estava sem água, né, era um poço vazio, era uma cisterna, então ali ele não tinha água, lançaram lá dentro. Agora você imagina o homem ser jogado dentro, um adolescente de 17 anos ser jogado dentro daquele poço, a angústia que aquele menino não ficou, o medo, o pavor que não veio sobre eles. Agora aqui, diante deles, o pecado deles verdadeiramente achou eles, como diz em Gênesis 32, 23, eles olharam e falaram, nós estamos passando por isso, porque nós fizemos José a mesma coisa. Nós vimos que José ficou aflito, nós vimos que José ficou angustiado, que a sua alma estava angustiada, que ele nos rogava, nos pedia por socorro, e com muita angústia, e nós nada fizemos. Pelo contrário, a Bíblia nos relata que eles jogaram José, coitado, gritando por socorro, pedindo para tirar dali, angustiado, aflito, com medo. E eles fizeram o que? Se sentaram e foram comer, como se nada tivesse acontecido. Como se nada daquilo fosse... Não tocava a alma deles, né? Eles deviam estar comum. Mas a Bíblia mesmo nos relata que eles tinham muito ódio de José. Tinha um ódio por ser o queridinho de Jacó e tinha um ódio por causa do sonho dele, como eu já li na nossa leitura anterior. Então eles tinham ódio dele por ele fazer os sonhos e por ser o queridinho do papai deles. E aqui ele deixa claro, né? Por isso vem sobre nós a angústia. E Rubens, no versículo 22, ele respondeu dizendo, não vulo dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não me deste ouvido, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. Então aqui, na conversa deles ali, nós vamos ver o quê? Que Rubens, a princípio nós vamos ver no capítulo 37, do versículo 19 a 20, que nós vamos ver que antes mesmo de José chegar perto dos seus irmãos, Rubens, eles intentam, olha o que nos diz a palavra do Senhor, e diziam uns aos outros, lá vem um sonhador, vamos matá-lo e jogar o corpo dele num destes poços. Depois diremos que ele foi morto por um animal selvagem. Então veremos em que vão dar os seus sonhos.
Então eles queriam a princípio matar José. E eles falavam, esse sonho que eles têm não vai chegar a lugar nenhum, porque ele vai estar morto. Mas quando Deus tem promessa, irmãos, quando o Senhor fala, o Senhor vela para cumprir a sua palavra, como diz Jeremias capítulo 1. E o Senhor falou com José através do sonho. Não ia ter plano nenhum que fizesse com que a promessa de Deus não se cumprisse. Com que os planos de Deus não se cumprissem. E Deus rapidamente usa ali Rúben, né? E fala, e Rúben, ouvindo o plano dos irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Ele quis livrar dizendo, não vamos matá-lo, nosso irmão. E Rubens acrescentou, não derramem sangue, joguem neste poço, no deserto, mas não coloquem as mãos nele. Rubens disse isso com a intenção de libertá-lo mais tarde e devolver ao seu pai. Então, como Rubens diz no capítulo 42, no versículo 22, Rubens, na verdade, quando ele deu a ideia de lançar José no poço, era somente para tirar o foco dos irmãos. Os irmãos iriam sair, iriam largar ele ali, e ele voltaria e tiraria José daquele poço e devolveria Jacó. Só que a Bíblia não nos relata, mas eu acredito que Rúben, de alguma forma, ele não estava presente quando os ismaelitas se aproximaram. Porque José dentro do poço, gritando por socorro, eles ali muito quietinhos, acredito que rindo da situação de José. Eles vê os ismaelitas, né, e quer vender o seu irmão e diz, vamos vender para ele. E assim ele vende. Quando Rúben volta, acredito que Rúben não estava, porque a Bíblia diz que quando ele voltou, ele já tinha sido vendido. Né? No versículo 29 do capítulo 37, diz que Rúben voltou ao poço e viu que José não estava nele. E a Bíblia diz ainda que Rúben rasgou as suas vestes, cheio de aflição. Então aqui no capítulo 42, Rúben diz assim, olha, nós estamos passando isso por causa do mal que nós fizemos a José. Verdadeiramente o pecado deles achou eles. Eles agora tiveram que se deparar com todas aquela situação que estava acontecendo ali, eles tiveram que enfrentar. E ele fala assim, olha, mas eu não tive culpa, porque eu ia devolver José ao meu pai, ao nosso pai, mas vocês foram lá e venderam, eu não sou culpado. Mas de alguma forma ele era culpado, porque ele acabou acobertando, né, falando que a fera tinha comida. Ele poderia ter falado, não, pai, essa história é mentira. Eles fizeram, foi vender José, quem sabe, né, Jacó ia atrás. Mas como eu falei, quando o Senhor fala, ele vela para cumprir. E tudo isso tinha um propósito. Como o próprio José fala no final desse capítulo, né, deste livro, que o que era maldição, o Senhor tornou em bênção. O Senhor tinha um propósito com tudo aquilo dali, né? Um propósito desde a vida de Abraão tinha, o Senhor já falava e ele tinha que cumprir. Então o Senhor tinha o propósito. E nós podemos ver que Rubens aqui tenta se justificar, tenta tirar o peso da consciência dele, de dizer, olha, nós estamos até passando por essa angústia, como diz assim, ó, nós, porém, no versículo 21, como eu já li, na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma. Aí ele fala aqui, ó, quando nos rogava. Aí ele fala, nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia. Então aqui eles trazem a lembrança, o que tinha acontecido com eles há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, o fato que tinha acontecido com eles, ele agora se depara com este fato e eles deixa claro, nós estamos pagando. Nós estamos pagando pelo nosso pecado, pelo nosso erro. E a palavra do Senhor nos diz no versículo 21, 22, e Rúben respondeu, lhes dizendo, não vos lhe dizia eu, como eu já li, né? Não pequem contra o moço. Mas eles ali não deram ouvido. Eles não deram ouvido. E a palavra do Senhor nos diz que eles não ouviram, não deram ouvido, como está a palavra do Senhor falando. E José não sabia que Rubens queria defender ele, né? Porque a conversa que eles tiveram de não matar José, que Rubem falou, joga no poço, que a intenção dele era voltar e tirar. Quando eles tiveram essa conversa,
José ainda não tinha se aproximado deles. Ele estava vindo de longe, eles o avistaram e maquinaram rapidamente fizeram esse complô contra ele, maquinaram tudo e projetaram e executaram. Mas Benjamim, Rúben não foi a favor, mas só que José na época não sabia. E aqui agora nesse diálogo deles, José está sabendo, José está ouvindo e ele está entendendo, né, de toda a maquinação que eles tiveram. E os irmãos de José dizem, somos culpados. Os irmãos de José reconheciam agora sua culpa pelo seu tratamento impiedoso com José. A culpa deles, né? José via que ele se sentiu culpado pelo aquele tratamento. Eram 20 anos que já tinham se passado. E concluíram que Deus estava ali aplicando um justo castigo pelo seu crime. Aplicando a eles ali um justo castigo pelo seu crime. Nós podemos ver que nesse capítulo, que eles estavam ali, o Senhor está nos castigando. O Senhor está nos cobrando agora. E eles ali estavam tendo a sua culpa, o seu pecado, os achou. E os primeiros elementos do verdadeiro arrependimento, nós podemos ver que é a consciência. A consciência deles disseram o quê? Somos culpados. E eu poderia dizer aqui que o segundo é a memória. Eles trouxeram a memória todo o mal que eles fizeram a José. E eles falaram o quê? Vimos a sua angústia. E o terceiro eu poderia dizer que é a razão, né? Por isso nos vem esta ansiedade, essa aflição, este medo. O tempo não apaga o pecado, nem suaviza a consciência. Ali eles pecaram, estava com aquilo até 20 anos já sustentando aquilo ali, 20 e poucos anos, para o seu pai, mas as suas consciências eu acredito que os condenava. E eles deviam de alguma forma ter se arrependido. E a prova está aqui neste versículo 21, né, dos elementos aqui da consciência dele, do que eles falaram. E a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 23, e eles não sabiam que José os entendia, porque havia um intérprete. Havia um intérprete. Aquela conversa toda que José teve com eles, tinha um intérprete. E a conversa dos hebreus, dos 10 hebreus ali falando do relato que fizeram a José, que o mal veio sobre eles devido ao pecado deles contra José. Eles confessaram todos o seu pecado. Eles confessaram todas as suas culpas. Ali José pôde ver um arrependimento na vida deles. Ali José pôde ver que eles tinham se arrependido. E eles estavam trazendo à memória tudo o que eles fizeram. E eles não sabiam que José estava entendendo toda aquela história. Eles não sabiam. Mas José estava entendendo toda aquela conversa, porque eles falavam na língua hebraica, mas José estava entendendo aquela conversa. E eles achando que José não estava entendendo nada, porque eles nem sabiam que era irmão dele. Eles nunca deviam imaginar que quem estava ali no trono era o seu irmão, a qual o sonho tinha se cumprido, eles tinham se inclinado. Eles nunca imaginariam se José vendo a confissão do pecado. José fica sabendo que Rubens nunca apoiou aquele ato, né, no momento ali da venda. Ele ficou sabendo de tudo isso. E José ouviu tudo isso. E eles não sabiam que José estava ouvindo. Eles não sabiam que José estava entendendo toda aquela conversa. E José ficou profundamente comovido pela percepção de culpa de seus irmãos, pelo o maltrato que lhe haviam dispensado, e especialmente ao saber da tentativa de Rúben de evitar que ele fosse vendido como escravo. Essa é a aparente razão pela qual José decidiu manter Simeão, né, o seu segundo irmão, mais velho e não primogênito, como nós vamos ver. E aqui diz a palavra do Senhor, no versículo 23, 24,
que José se retirou e chorou. Depois tornou-lhes e falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. José ali, ele se retirou e chorou porque ele viu: meus irmãos mudaram, meus irmãos não são mais o mesmo. E fez de refém a Simeão. Como o segundo, né, na linhagem, depois do primogênito que era Rúben, a responsabilidade seria do segundo, né, no caso de Simeão. E José ali prendeu, deixou a Simeão e o restante ele mandou de volta. Nós vamos parar por aqui e desde já eu agradeço essa oportunidade.